Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos falar de campos conservativos. Bem, vamos supor um campo vetorial definido de ômega em R2, onde ômega é um subconjunto de R2. Nesse vídeo a gente só vai trabalhar com campos em R2, mas todo o conceito que a gente discute aqui pode ser facilmente estendido para R3 ou dimensões superiores. Bem, então aqui a gente tem um campo e esse campo possui duas componentes, fx na direção de x e fy na direção de y. Se esse campo f ele for conservativo, então ele vai ser a derivada, ou melhor dizendo, o gradiente de uma função escalar. E essa função escalar que eu denotei aqui por φ, ela é chamada de potencial. Então, se f for conservativo, ele é igual ao gradiente de uma função chamada potencial. Se a gente expandir os dois lados em termos das componentes, vamos ter que o campo f é dividido em fx na direção de x, mais fy na direção de y. Isso daqui vai ser igual a del x na direção de x, mais del y na direção de y. Se a gente estivesse trabalhando em R3, bastaria acrescentar a componente fz e a derivada em relação a z. Simplesmente isso, não faz diferença. É apenas questão de acrescentar mais uma componente. Bem, aqui a gente tem uma igualdade entre vetores. A gente tem um vetor aqui e um vetor aqui. E a gente pode relacionar suas componentes. Então, a componente fx, eu posso igualar ela à primeira componente aqui do gradiente, que é del x. E do mesmo modo eu posso igualar fy a del y. Então eu posso tirar as componentes desse campo separadamente, derivando a função φ em cada direção. E como eu sei que f é um campo conservativo? Como que eu descubro isso? Bem, se f for um campo conservativo, então a função φ, que eu chamei de potencial, ela é uma função bem comportada, ela é contínua e de classe C2. Se ela é de classe C2, então é válido o Teorema de Schwartz. O Teorema de Schwartz diz que as derivadas de segunda ordem cruzadas são iguais quando a função é de classe C2. Então, se φ é de classe C2, essa igualdade é válida. Eu posso organizar essas derivadas. Essa derivada aqui é como se fosse del x de del φ del y. Isso daqui fica como sendo del y de del φ del x. Mas quem é del φ del y? Del φ del y é f de y. Então aqui nós temos del f de y del x. Quem é del φ del x? Del φ del x é f de x. Então del y f de x. Então se o campo é conservativo, se o campo f for conservativo, a derivada em x da componente fy tem que ser igual à derivada em y da componente fx. Então esse é um dos métodos para descobrir se um campo é conservativo. Bem, eu acabei de mostrar como descobrir que um campo vetorial é um campo conservativo. Agora vamos ver algumas propriedades de um campo conservativo. Aqui então eu tenho um campo conservativo e eu quero saber qual é o potencial, a função potencial durante esse caminho. Vamos supor que meu objeto está nesse campo vetorial
e ele descreveu um caminho L indo do ponto A até o ponto B. E eu quero saber qual é o potencial que o objeto sentiu ao atravessar esse caminho do ponto A até o ponto B pelo caminho L. Se eu quero saber o potencial, e se isso daqui é uma derivada do potencial, bem, acabamos de mostrar como descobrir que um campo vetorial é um campo conservativo. Agora vamos ver algumas propriedades de um campo conservativo. Vamos supor que aqui eu tenho um objeto e esse objeto ele sai do ponto A para o ponto B através de um caminho L. E eu quero descobrir a função potencial para esse objeto durante esse caminho L. Bem, aqui nós temos que o campo vetorial é igual ao gradiente da função potencial, ou seja, a derivada da função potencial. E se eu quero descobrir a função potencial, eu vou integrar esse gradiente e esse campo vetorial no caminho L, ou seja, uma integral de linha. Então aqui nós temos uma integral de linha pelo caminho L, dl vetor, novamente integral de linha pelo caminho L. Agora a minha função φ ela vai ser uma função do caminho L, do trajeto L, ou seja, vai ser uma função de L, e L por consequência é uma função do tempo. Integrar isso aqui em relação a dl. Mas eu posso ver dl como sendo L' dt, certo? L', por sua vez, é dl dt. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo integral em L, del φ de L de t, L' dt. Bem, quando eu multiplicar esse L' pelo gradiente de φ, como φ depende de L e L depende de t, e eu estou fazendo uma derivada temporal de L, eu vou ter uma regra da cadeia para uma função de várias variáveis. E isso vai resultar em integral de L, a derivada de φ em relação a t vezes dt. Agora eu posso explicitar os pontos do caminho. O caminho L vai do ponto A até o ponto B, de del φ dt, e φ depende do caminho L de t dt. Bem, a derivada disso daqui vai dar simplesmente a função φ calculada no ponto B menos a função φ calculada no ponto A, já que isso daqui é uma derivada temporal de φ integrada em relação a t, ao tempo. Isso aqui vai dar simplesmente ΔΦ, e ΔΦ vai ser a função φ calculada em B menos a função φ calculada em A. Ou seja, uma das principais, talvez a principal característica de uma função, de um campo conservativo, seja que a função potencial depende apenas do ponto final e inicial do seu caminho. Independe do caminho que você faça. Eu posso fazer qualquer outro caminho. Eu posso fazer um caminho gama aqui, que passa por um ponto intermediário C. Se eu calcular essa integral, ela vai depender somente do ponto A e do ponto B. Não interessa qual caminho que eu faça. Eu posso fazer um caminho todo esquisito aqui e chegar no ponto B. O que conta é o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Então, essa integral, que em física nós chamamos de trabalho, se f for conservativo, ela dependerá apenas da função potencial no ponto final do caminho, que é o ponto B, menos a função potencial no ponto inicial do caminho, que é o ponto A. E isso é uma das principais características de um campo conservativo. Essa função aqui, que eu vou chamar de trabalho, ela depende apenas do potencial
avaliado no ponto final menos o potencial avaliado no ponto inicial da trajetória. Então não importa a trajetória que eu fizer, por mais complicada que seja o caminho que eu fizer, o trabalho desse campo conservativo dependerá apenas do ponto final e inicial. Uma outra propriedade muito importante de campos conservativos é que a integral do campo em um circuito fechado é igual a zero. Aqui eu tenho um circuito fechado C, que é composto dos caminhos L1, que vai de A até B, e L2, que vai de B até A, formando um circuito fechado. Se o campo F for conservativo e eu integrar esse campo nesse circuito fechado, a integral vai dar zero. Vamos provar isso. Bem, uma integral de caminho fechado por um caminho C de F pode ser dada pela soma da integral pelo caminho L1 mais a integral pelo caminho L2. Se f é conservativo, quando que vai dar essa integral? Quanto que vai dar essa integral? A gente demonstrou anteriormente que essa integral vai dar o potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial. Então vai ser φ avaliado em B menos φ avaliado em A. E quanto que vai dar essa integral? Vai dar a mesma coisa, só que com os pontos trocados. Agora o B é o ponto inicial e o A é o ponto final. Então vai ser o φ avaliado em A menos o φ avaliado em B. Bem, esse φ de A cancela com esse menos φ de A. E esse menos φ de B cancela com esse mais φ de B, resultando em zero. Então, de fato, a integral do campo em um circuito fechado, quando esse campo é conservativo, dá zero. Bem, vamos a mais uma propriedade dos campos conservativos. Aqui eu tenho uma curva fechada, uma trajetória fechada. E eu posso definir uma superfície dentro dessa trajetória fechada. Então aqui eu tenho uma superfície delimitada nessa curva fechada. E eu vou chamar essa superfície de sigma. Então essa trajetória fechada, ela é fronteira dessa superfície sigma. Então eu posso utilizar o teorema de Stokes. O teorema de Stokes diz que a integral do rotacional do campo nessa superfície sigma é igual à integral de linha na fronteira dessa superfície. A integral de linha do campo na fronteira dessa superfície. Porém, se f for um campo conservativo, nós sabemos quanto vai dar essa integral. Essa integral vai dar zero. Logo, essa integral aqui também vai dar zero. E o único jeito dessa integral dar zero é esse rotacional aqui ser zero. Então daí tiramos mais uma propriedade dos campos conservativos. Se f for um campo conservativo, o rotacional de f vai dar zero. Então, resumindo o vídeo de hoje, se a gente tem um campo f definido em R2, e esse campo é um campo conservativo, então a gente tem algumas propriedades. A primeira delas que a gente viu é que então esse campo f será o gradiente de uma função escalar chamada de função potencial. A segunda propriedade que a gente viu é que eu posso descobrir se um campo é conservativo analisando as suas componentes. Se a derivada em x da componente fy for igual à derivada em y da componente fx, então o campo f é conservativo. A terceira propriedade é que a integral de linha do campo
por um caminho L depende somente da função potencial avaliada no ponto de chegada, que eu vou chamar de B, menos a função potencial avaliada no ponto de saída, que eu vou chamar de A. Ou seja, depende apenas do ponto final e inicial da trajetória, independe do caminho que você faça. Eu posso fazer qualquer caminho possível, mas se eu sair de um ponto A e chegar num ponto B, a integral do campo por qualquer caminho vai ser sempre φ de B menos φ de A. A quarta propriedade que vimos é que a integral por um caminho fechado de f vai ser sempre zero. E por último, quinta propriedade é que o rotacional do campo vai ser zero. Essas 5 propriedades definem um campo conservativo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe joinha e se inscreva no nosso canal. Também compartilhe o vídeo e não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até mais!